Estamos começando agora o pós-jogo de Flamengo 1, Fluminense 0. Flamengo vence com um gol de Pedro já na reta final da partida, após cobrança de escanteio de Luiz Araújo. O Léo Ortiz cabeceou ali na primeira trave, jogando a bola ali para o centro da área, e o Pedro na segunda trave marcou o gol do Flamengo. Faz o Flamengo vencer por 1-0, um jogo bem ruinzinho do Flamengo. Então, já posso começar? Pode começar. Bom, tá aí, né? Tá aí para as pessoas aprender a perceber que você pode sim criticar, mas você não pode descartar um jogador da qualidade do Pedro. E isso aí, e esse gol do Pedro aí é um belo bem feito para Felipe Luiz, um belo bem feito para quem, né, descartou o Pedro, bem feito para o dirigente que queria vender o Pedro, bem feito para um monte de gente. É isso que eu tenho para dizer. Como eu mesmo disse na época, sim, o Pedro estava errado por treinar mal, por não ser um bom profissional. Mas não era só o Pedro que estava errado naquela história toda. E o Pedro hoje dentro de campo, e foi exatamente o que eu pedi, o Pedro dentro de campo respondeu, e respondeu muito bem para todo mundo, inclusive para o treinador do Flamengo. Futebol não é só GPS, futebol não é só correria, futebol não é só, sabe, não é só você ser um time intenso e tal, você tem que ter qualidade. Entendeu? E o Pedro é um jogador que tem qualidade. Mais uma vez o Pedro foi... Sabe qual foi as duas melhores oportunidades do Flamengo no jogo? As duas do Pedro. A qual? Aqui o Juninho lança o Pedro dribla o jogador do Fluminense, chuta, o Fábio faz a defesa. Depois temos o lance de escanteio. Temos o escanteio, o Luiz Araújo cruza. Na primeira trave, o Léo Ortiz cabeceia e a bola iria bater na trave. E o Pedro chega e consegue colocar a bola para dentro do gol. Futebol não é só correria, futebol também é qualidade. E como eu tinha dito no início do jogo, a gente foi olhar para os 11 iniciais do Flamengo, o único craque daquele time era o De Arrascaeta. E, bom, do banco de reservas do Flamengo, o único que poderia realmente fazer a diferença era quem? Pedro. E, bom, quem fez a diferença? Pedro. Então, assim, fica aí de aprendizado para muita gente, inclusive de pessoas dentro do Flamengo que estavam descartando o Pedro. Você não se descarta um jogador da qualidade do Pedro, principalmente um time que tem pouquíssimas qualidade ofensiva, tá? Como o Flamengo é um time que tem pouquíssimas qualidades ofensivas de atacante, pois você não descarta um jogador como o Pedro. E o Felipe Luiz, bom, o Pedro entrou com uma vontade absurda. O Pedro entrou correndo pra caramba. O Pedro entrou do jeito que eu esperava que ele fizesse. Eu estou muito contente e muito orgulhosa pelo que o Pedro fez nos quase 20 minutos que ele esteve em campo. Esse é o Pedro que eu, você e toda a torcida do Flamengo espera. E, bom, o Pedro provou aí mais uma vez que ele é um jogador completamente diferenciado em relação ao que tem no elenco do Flamengo. E eu espero que o que aconteceu tenha ficado no passado e que o Felipe Luiz entenda de uma vez por todas que ele tem obrigação de montar um time onde o Pedro tem que ser titular. Um jogador da qualidade do Pedro não pode ser descartado como muitas pessoas queriam fazer. Então eu estou muito feliz pelo desempenho do Pedro, mas agora falando do jogo em especial, não vai ser o gol do Pedro, não vai ser os 3 pontos do Flamengo, que obviamente vai esconder a péssima atuação do time do Flamengo e o péssimo, né, negócio que a direção do Flamengo fez, ou os péssimos não negócios que a direção do Flamengo não faz, né? Hoje ficou, acho que claro para todo mundo que o Flamengo precisa contratar jogadores, né? Eu acho que tá assim, escancarado para todo mundo ver que o elenco do Flamengo simplesmente está muito pequeno. É um elenco onde os seus jogadores estão se lesionando e surpreende quem, né? A gente falou aqui que os meses mais complicados para o Flamengo seriam junho, julho e agosto. Estamos praticamente na metade de julho e, bom, quem poderia imaginar, né, que grande parte do elenco do Flamengo começa a se lesionar. Um jogo atrás do outro tem jogador se lesionando, um jogo atrás do outro tem jogador se lesionando. Que poderia imaginar, não é mesmo? O Flamengo só vendendo jogadores e o Flamengo não contratando ninguém. Ainda bem que nós temos um jogador da qualidade como o Pedro que pode decidir uma partida de futebol. Agora falando sobre o jogo em especial, vamos lá, começando a falar sobre o primeiro tempo, tá? O primeiro tempo do Flamengo
Foi muito complicado, para assim falar, no mínimo, usar essa palavra. O primeiro tempo do Flamengo foi terrível. Essa que é a verdade. O primeiro tempo do Flamengo foi terrível. O Flamengo fez um primeiro tempo onde simplesmente passou quase o jogo todo, quase os 45 minutos iniciais. 46, né? Porque o Arthur deu 1 minuto de acréscimo. Os 46 minutos iniciais de um Flamengo que simplesmente não fez absolutamente nada, só tocava para o lado. Um Flamengo que no primeiro tempo foi curioso. O Flamengo teve 2 finalizações no primeiro tempo. A bola foi uma finalização do Jorginho, que a bola bateu no jogador do Fluminense. Que vai lá contar na estatística como finalização, mas é uma finalização bloqueada. E a outra finalização foi de quem? Do Everton. Do Everton Cebolinha, que a bola foi parar na arquibancada. Então, essas foram as 2 oportunidades do Flamengo no primeiro tempo. E literalmente foram as 2 oportunidades. Se você olhar na estatística do primeiro tempo, você vai ver lá que o XG do primeiro tempo foi 0,03 do primeiro tempo. O Fluminense foi bem melhor no primeiro tempo. O Flamengo não criou absolutamente nada na primeira etapa e surpreendendo também ninguém, porque o time titular do Flamengo era, como eu destaquei, na minha opinião, um dos piores times do Flamengo nos últimos anos no clássico Flamengo e Fluminense, com exceção, obviamente, aos jogos em que o Flamengo usou time misto ou reserva. Para mim, essa era o 11 inicial mais fraco que o Flamengo teve num clássico contra o Fluminense nos últimos anos. E, cara, assim, só tinha o Arrascaeta ali realmente de qualidade. Um jogador que realmente pudesse mudar o jogo, só o Arrascaeta. Tanto que no primeiro tempo, o Fluminense, por mais que não tenha feito um primeiro tempo espetacular, não, nada disso. O Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Tanto que no primeiro tempo o Fluminense teve 3 oportunidades. Ok, são finalizações que não são claras? Não são oportunidades claras de gol. Tanto que no XG do Fluminense foi 0,3. Foi mais ou menos isso, o que significa absolutamente nada praticamente. Mas a primeira finalização do Fluminense no jogo aconteceu o quê? Após uma saída errada do Danilo, o René cruzou para trás e o Lima finalizou de fora da área e a bola passou por cima da meta do Rossi. O Rossi não trabalhou nesse lance. Aí, aos 15 minutos, após uma cobrança de escanteio, o Freitas cabeceou por cima do gol do Rossi. E aos 43 minutos, o Bernal chutou de fora da área e o Rossi pegou tranquilamente. Então, se você ver também as oportunidades do Fluminense, foram o quê? 2 oportunidades em chutes de fora da área e uma cabeçada, que também não levou tanto perigo assim. Então, se você for ver, foi no primeiro tempo que eu digo assim com muita sinceridade, foi talvez o pior 45 minutos de um Fla-Flu da última década. Eu posso estar errado, eu posso estar exagerando, mas assim, eu assisti praticamente todos os Fla-Flus dos últimos quase 20 anos, mas eu vou só falar ali dos últimos 10 anos. Cara, pra mim foi um dos piores Fla-Flus o primeiro 45 minutos iniciais terríveis. Foi horrível, o Flamengo não fez absolutamente nada. O Fluminense ainda fez uma coisa aqui e outra ali, mas também nada de especial, essa que é a verdade. E sobre o primeiro tempo foi assim, ó, o Flamengo perdido durante 45 minutos, essa que é a verdade, perdido durante os 45 minutos iniciais, só tocava a bola de um lado pro outro. E o Flamengo sofria muito com a marcação-pressão do time do Fluminense. Essa que é a verdade. O Fluminense fez algo parecido que o Santos fez na última quarta-feira. O Fluminense fez exatamente o que o time do Santos fez, marcando pressão o Flamengo na saída de bola. E o Flamengo sofrendo muito na saída de bola, com alguns erros individuais, principalmente do Léo Pereira, um erro individual ali do Danilo, mas no geral eu gostei da partida do Danilo, inclusive lamento a lesão do Danilo. O Danilo fez uma boa partida, mas, cara, o Flamengo tá com muita dificuldade. Teve um lance que o Rossi sai jogando ali, que ele bate na bola, o jogador do Fluminense cabeceia, que é o Canóbio, e a bola vai pra fora. No outro lance temos, tô vendo aqui o lance do gol do Pedro novamente, e no outro, cara, literalmente a bola passa aqui no jogo, tirando, né, quase o cabelo do jogador do Fluminense, o passe que o Rossi dá. Aí você vai virar e vai falar, nossa, lindo passe, espetacular, imagina um pouquinho mais baixo o que ia acontecer. Pois é. Então assim, o Flamengo com uma dificuldade imensa para sair jogando desde trás, e isso resultou, obviamente, num time que não criou. E assim, finalizações no primeiro tempo foi exatamente as que eu citei. Aí, olhando, você vê, não tem nem tanta coisa para você falar do primeiro tempo em números, não tem muita coisa para você falar. Aí a gente vai pro segundo tempo. Já no segundo tempo, já foi diferente. A Mayara destacou um ponto que eu acho que é importante dizer. O Flamengo melhorou pós-substituição após entradas de Matheus Gonçalves e Juninho. Juninho, pra mim, errou muito. Porém, a entrada dele deu mais... O Juninho deu mais movimentação ao ataque do Flamengo. Não que o Wallace não estava fazendo, mas assim, eu acho que
tudo bem, eu acho que eles dois até entraram e melhorou um pouco o Flamengo, mas o que fez o Flamengo crescer no jogo foi após a entrada do Pedro. Sim. E por quê? Mas aí não é sobre o Pedro, é sobre o Flamengo ter tido dois atacantes Exatamente. fortes, alto, disputando com os Sim. 3 zagueiros do Fluminense. Sim, e de novo, zero surpresa, porque se treino um time de futebol e meu time vai enfrentar um adversário com uma linha de 3 zagueiros, toda vez eu escalo uma dupla de ataque. Pra mim, assim, o treinador precisa pensar isso. Toda vez que você enfrentar um time que joga com uma linha de 3 zagueiros, se você colocar um atacante, ele vai ficar sozinho no meio da linha dos 3 zagueiros. Na linha dos 3 zagueiros. Então, assim, toda vez que você enfrenta um time com 3 zagueiros, o ideal é você ter uma dupla de ataque. Coincidência ou não, o Flamengo melhorou muito quando teve uma dupla de ataque. Mas começando ainda sobre como foi o segundo tempo. Foi assim, se você pegar os 2 primeiros lances do Flamengo no primeiro tempo, ou melhor dizendo, no segundo tempo, as 2 oportunidades do Flamengo nos primeiros 25 minutos, podemos dizer assim, nos primeiros 25 minutos, que aos 12 e aos 23, são em lances de bola parada. Coincidência ou não, a gente citou no segundo tempo, ou no primeiro, não me lembro exatamente, que o Flamengo só iria marcar gols hoje em 3 fatores. Ou o Fluminense errar, ou o Flamengo, um jogador do Flamengo ia fazer um lance individual e ia marcar gol, ou seria na bola parada. A gente citou esses 3 que poderia acontecer para que o Flamengo marcasse um gol hoje e vencesse o Fluminense. E foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo marcou gol numa bola parada. Aos 12 e 23 minutos, o Flamengo já tinha levado vantagem na bola parada. Maiara até citou, o Flamengo precisa, no final do primeiro tempo, o Flamengo precisa melhorar a bola parada, porque é um dos pontos que o Flamengo pode marcar um gol do Fluminense hoje. Aos 12 e aos 23, foi escanteio do Luiz Araújo, o Léo Ortiz cabeceou, na primeira o Fábio defendeu, na segunda ele cabeceou por cima do gol. Aí tem a substituição. A entrada do Matheus Gonçalves e a entrada do Juninho, para mim, melhorou um pouco o time do Flamengo. Essa é a minha opinião. Para mim, melhorou um pouco o time do Flamengo. Por que melhorou um pouco o time do Flamengo? Porque o Luiz Araújo deu mais vida pelo lado esquerdo, apesar de jogar do lado oposto. O Matheus Gonçalves entrou melhor por aquele lado de lá, já que, como você mesmo citou, o Luiz Araújo não estava jogando nada pela direita. O Matheus Gonçalves, para mim, melhorou aquele lado de lá, a movimentação do Flamengo. E por mais que o Juninho estivesse errando muito, e ele errou muito, ele estava se movimentando tanto quanto o Wallace Ian, só que o Wallace Ian estava recuando um pouco mais, o Juninho estava mais incomodando os zagueiros do Fluminense, até porque, naturalmente, o Juninho é centroavante. E aí, ok, só que o que realmente mudou o jogo? A entrada do Pedro. Porque o Felipe Luiz tira, e eu citei na hora que teve a modificação. Falei assim, quando o Pedro estava vindo, correndo, eu falei, provavelmente ele vai tirar o Arrascaeta e vai botar uma dupla de ataque. Bom, ele tirou o Arrascaeta e botou uma dupla de ataque. As 2 oportunidades do Flamengo do gol, as 2 melhores oportunidades de gol do Flamengo no jogo, melhor dizendo, é exatamente 1 aos 38. O Juninho lança o Pedro dá um drible lindo, absolutamente lindo, melhor dizendo, Ixi, tá passando um jogo antigo de Fla-Flu aqui. Deve ser 2008, 2009, alguma coisa assim, 2010. Só pela escalação dá pra ver. Tô vendo ali Petkovic, Zé Roberto e Adriano. Aí continuando aqui pra me focar aqui. E aí, o Juninho lança o Pedro dribla o jogador do Fluminense e chuta o Fábio defende. Ali você já vê. Olha o drible que o Pedro dá no jogador do Fluminense. Chuta e o Fábio faz uma grande defesa. Aos 38, mais uma vez, numa bola parada, o Luiz Araújo cruza, porque as melhores oportunidades do Flamengo no segundo tempo, das 4 oportunidades do Flamengo no segundo tempo, 3 são em cobrança de escanteio do Luiz Araújo. Essa que é a verdade. Das 4 oportunidades, 3 são em cobrança de escanteio do Luiz Araújo pelo lado esquerdo. As 3 foram do lado esquerdo. O Luiz Araújo faz o cruzamento. O Ortiz, daí sim, num movimento diferente do que ele tinha feito nos outros 2 lances que ele cabeceou. Esse é um movimento diferente. Dessa vez ele opta por exemplo, atacar a primeira trave. Nessa que ele ataca, ele tá no meio dos 2 jogadores do Fluminense. Ele consegue cabecear. Eu tenho a sensação que a bola chega a bater na trave, eu acho. Ou não, eu tenho que rever, mas acredito que sim. E nesse lance o Pedro consegue na segunda trave com um centroavante que com muita qualidade por saber se posicionar, consegue completar pro gol. E aí o Flamengo consegue vencer o jogo.
O Flamengo mereceu vencer? Não, o Flamengo não mereceu vencer. Eu tenho certeza, isso aí é 2009. O Flamengo tava... Será que é o Super 3? Não. Esse Flamengo Fluminense tem quase certeza que acho que é 2-0. E em 2009, o Flamengo Campeonato Brasileiro Fluminense acho que tava na zona de rebaixamento, alguma coisa assim. E aí, assim, se você for... Aí agora, um ponto que eu quero falar aqui. O Flamengo hoje com um time de toca, 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 toca e não saiu do lugar. Sabe por que o Flamengo hoje passou literalmente quase 90 minutos? Podemos tirar os últimos 15, 20 minutos, que ali para mim o Flamengo deu uma melhorada. Mas por que ao longo de 70 minutos, mais ou menos 75, o Flamengo com um time que tocou e não conseguiu sair do lugar? Sabe por quê? Porque faltava qualidade no time do Flamengo. Essa que é a verdade. Faltava qualidade. Cuidado pra você não tirar. Tô só falando. Faltava qualidade ao time do Flamengo. Essa que é a verdade. Faltava qualidade. E sinceramente, e alguns jogadores que têm qualidade estavam numa péssima noite. Essa que é a verdade. O Jorginho, por exemplo. Falta qualidade no Jorginho? Não falta qualidade no Jorginho. Mas o Jorginho esteve numa péssima... Não esteve numa boa noite. Não vou falar péssima, mas não esteve numa boa noite. O Alan também, pra mim, não fez um bom jogo. Então, assim... O Arrascaeta. Falta qualidade no Arrascaeta? Não falta qualidade, mas jogou muito mal. E aí, você vai olhar, por exemplo, Léo Pereira, totalmente torto na lateral esquerda. Errou praticamente tudo que tentou. Na lateral direita, Varela não chegava à linha de fundo. Não conseguia criar absolutamente nada para aquele lado de lá. Luiz Araújo. Luiz Araújo é um jogador, é muito bom jogador. Mas tem noite que simplesmente o Luiz Araújo não faz absolutamente nada. E hoje, jogando por o lado dele, ele não conseguiu fazer nada. Everton Cebolinha. Cara, até que... comparação do que seria até injusto eu vir aqui e falar assim, o Everton Cebolinha foi muito mal, mas a maioria foi muito mal, gente. Ele foi, exatamente, aí eu deixo bem claro, eu não sou fã do Everton Cebolinha, eu critico o Everton Cebolinha praticamente todos os jogos, mas hoje em especial teve gente muito pior em campo do que ele, tá? Muito pior em campo do que ele. E olha que ele não fez nada de especial, mas teve gente muito pior do que ele. Tanto que se você ver o mapa de calor do primeiro tempo, o mapa de calor é do lado do Everton Cebolinha. É ali onde o Everton Cebolinha esteve no primeiro tempo. O mapa de calor do Flamengo estava ali. Porque o Flamengo não fazia nada pela direita. Então, Luiz Araújo mal, Varela, de novo, não se espera assim nada do Varela, e o Varela te entregou absolutamente nada. Por isso que eu falo, o Varela ser titular, vocês estão de brincadeira, né? O Flamengo tem que ir ao mercado e literalmente gastar uma grana preta para contratar um lateral direito para ser titular. Varela não pode ser titular do Flamengo. É simplesmente assim, não pode ser titular do Flamengo. Pode vir do banco de reserva e jogar algum minuto? Ok, mas ser titular? Não, o Wesley tá vendido pro futebol italiano. Tem que contratar lateral direito. Então, assim, o Flamengo faltava hoje qualidade técnica. Tinha um ou outro? Tinha, mas faltava qualidade técnica. Por isso que o Flamengo não criava oportunidade em especial no primeiro tempo. No segundo tempo criou, mas bola parada que é outra coisa. E aí, banco de reservas. Por mais que o Juninho tenha entrado, e, na minha opinião, tanto o Juninho quanto o Matheus Gonçalves tenham sim dado uma melhorada no time do Flamengo, quem fez a diferença? Pedro fez a diferença. E eu destaquei, o banco de reserva não tem tanta opção assim. Quem realmente pode fazer a diferença é quem? Pedro. Quem fez a diferença? Pedro. Então, assim, você tem que utilizar, entendeu? Você tem que utilizar. Quando o Felipe Luiz colocou o Juninho, a câmera focou no Pedro. De verdade, eu fiquei olhando aquilo e fiquei triste. Quando o Pedro veio correndo, quando o Felipe Luiz chamou ele e ele veio correndo, você vê no semblante do atleta, tipo assim, caramba, eu vou lá e vou dar tudo, vou correr muito. Cara, você via no semblante do Pedro quando ele veio correndo. Você viu o Pedro em campo? Correu pra caramba. Desde que entrou em campo. É esse Pedro que eu quero. Esse é o Pedro que é ídolo da torcida do Flamengo. Então eu espero que o Pedro mostre pra todo mundo aí que ele é um jogador muito melhor do que muitas pessoas acham e que ele é titular desse time. E agora eu tenho um ponto que eu quero destacar. Flamengo venceu. Parabéns. Muito bom. Ótimo. Mas eu espero que na coletiva de imprensa o Felipe Luiz cobre a direção do Flamengo por reforços. O Felipe Luiz precisa cobrar a direção. Já que o Felipe Luiz, fez o que fez lá no nosso do Pedro, Felipe Luiz pode... Vamos dizer, cobrou publicamente? Publicamente, exatamente. Por isso eu estou deixando claro aqui. O pessoal bateu palma, então deixo bem claro. O Felipe Luiz tem que cobrar publicamente a direção do Flamengo por reforços. Sabe por quê? Porque hoje saiu mais 2 jogadores lesionados. O Flamengo já tem jogadores lesionados, ó. Vamos contar aqui, ó.
Danilo se lesionou hoje. Lateral esquerda, Alexandro e Ayrton Lucas lesionados. No meio de campo, temos quem lesionado? O De La Cruz não tá lesionado. Não tá lesionado, tá. Mas não tá lesionado, mas não tem condições de jogo. Curioso. Gonzalo Plata saiu lesionado hoje. Tem mais alguém lesionado? Eric Pulgar tá lesionado. Michael tá com dores. Só aqui, 7 jogadores lesionados. 7 jogadores lesionados no time do Flamengo. Se eu estiver esquecendo alguém, me perdoe, mas só aqui na minha contagem, 7 jogadores. Esses são os jogadores lesionados. Ok, cadê as contratações? Lembrando, saídas. Gerson foi embora, Wesley vai embora, né? Por isso que ele com certeza não entrou em campo hoje. Você tá entrando já no ponto que eu vou falar. Então, assim, só nessa conta aqui básica, o Felipe Luiz já perdeu. Pro jogo de hoje, ele não tinha 9 desses jogadores. Claro que o Danilo saiu durante o jogo, sim, então você pode cair para 8, vai. Você tinha 8 jogadores a menos que ele poderia utilizar do time que ele usou, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes. Ele tinha 8 jogadores a menos. Então, por isso que eu volto a dizer, Felipe Luiz, se você fez o que fez quando você falou publicamente sobre o Pedro, que eu deixo bem claro, diferente da maioria que bateu palma, eu disse que ele nunca deveria ter feito aquilo. Então, se você fez aquilo com o Pedro, você deveria fazer, então, agora, o mesmo com a direção do Flamengo. Pedir reforços publicamente. Eu sempre deixo bem claro. E aí você vai elogiar. Exatamente. Não, eu vou elogiar não. Sabe por quê? Porque eu sempre deixo bem claro, sabe por quê? Que o certo é o quê? Não, sabe o quê? O certo é o quê? Resolver isso lá dentro do clube. Pedir reforço para a direção dentro do clube. Resolver problema com o jogador dentro do clube. Só que no momento em que você optou por falar o que você falou na época pro Pedro, bom, então vai lá e faz a mesma coisa com a direção do Flamengo. Pede reforços publicamente. Porque aí eu vou falar assim, aí você tá sendo justo. Porque você falou lá, agora você tem que falar aqui também. É bem simples, né? Você não falou lá, então tem que falar aqui agora também. Sobre pedir reforços publicamente. Tem que falar publicamente, porque parece que a direção do Flamengo não tá entendendo. Parece que a direção do Flamengo tá olhando e não tá entendendo o que tá acontecendo durante a temporada. E aí eu falo, e agora, crítica pra direção do Flamengo. Como eles conseguiram deixar a situação chegar no momento em que chegou? O Flamengo praticamente não tem jogadores, gente. Felipe Luiz... E aí, o Felipe Luiz tem que fazer mágica. Ou então, tem que torcer pra alguém fazer a diferença como o Pedro fez hoje. Porque, assim, é inacreditável que a direção deixou chegar no que chegou. Gente, todo mundo sabe que o Gerson está vendido para os Elite antes da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo não contratou. Antes da Copa do Mundo já tem um tempo. Exatamente. Só que a Copa do Mundo já teve um mês. Cara, bem antes da Copa do Mundo de Clubes, todo mundo já sabia que o Gerson estava vendido. O Flamengo não contratou jogador pra substituir o Gerson. Aí, o Wesley... Na verdade, não contratou ninguém. Aí o Wesley, mesma história do Wesley. Todo mundo tá careca de saber que o Wesley está vendido, que o Wesley seria vendido no meio da temporada. Desde janeiro, o Flamengo não contratou o lateral direito. Vocês estão de brincadeira. Cara, vocês estão vendo o meio de campo do Flamengo? Sabe quem poderia quebrar um galho hoje de volante? Quando o Ala tava lá cometendo um monte de falta, podendo tomar um segundo capa. Gerson, mas ele foi embora. Sabe quem poderia jogar ali? De La Cruz. Mas por que o De La Cruz não jogou? Porque o De La Cruz, aquele que vocês, né, lembrei da matéria que escreveram no GE. O Flamengo está preparando o De La Cruz para a sequência da temporada sem Eric Pulgar. Com todo respeito aos jornalistas que não tem nada a ver com isso. Mas assim, se o Flamengo estava preparando o De La Cruz pro restante da temporada, para não se lesionar enquanto o Eric Pulgar não voltasse, cara, sem brincadeira, a direção do Flamengo é muito ingênua. Você olhou o histórico da carreira do De La Cruz? Você olhar o histórico na carreira do De La Cruz? Esse rapaz não consegue ficar 6 meses sem se lesionar, gente. Ele não consegue passar 6 meses sem lesionar. O rapaz tem tanta cirurgia no joelho que poucas pessoas têm na vida. Então, assim, e o Flamengo tá enrolando para contratar jogador. E o Flamengo tá pensando, será que eu contrato alguém para a posição do Gerson? Será que eu contrato... Eu não sei se eu quero contratar um volante. O Flamengo tá de brincadeira, né? Sério que vocês estão pensando em contratar o volante? Sério que vocês estão pensando em contratar um jogador para a posição do Gerson? Ainda estão pensando? Já deviam estar. Enquanto vocês estão pensando, os dias estão passando, as rodadas também. O Flamengo começa a perder pontos na rodada. Volta a dizer, o Flamengo só não perdeu hoje por causa do tempo. Os rivais estão contratando. Então eu vou repetir. Vamos lá. O Flamengo
precisa de um lateral direito para ser titular. É bom deixar claro isso. Titular. Quem quer ser campeão não tem Varela de titular na lateral direita. Hoje é só um exemplo disso. O Flamengo precisa, nesse momento, de um segundo volante. O Flamengo precisa de um segundo volante titular. Sabe por quê? Porque o Alan, em algum momento, ou ele pode se lesionar ou ele vai ficar suspenso. Você sabe que agora, eu tinha opinião de contratar um primeiro volante. Mas agora, pensando que o Gerson saiu e o De La Cruz, que não tá machucado, mas também não jogou. Cadê o segundo volante? Exatamente. Então, agora eu mudo depois do Gerson sair. Depois dessa do De La Cruz. Se não tá machucado, mas não jogou hoje. Tem que contratar mesmo um segundo volante. Então, segundo volante, titular. É bom destacar aqui, porque eu não quero aposta. Titular. Segundo volante, titular. Precisa de um atacante pela esquerda. Titular. Precisa de um meio-campista para vir para ser titular. Flamengo precisa de atacante? Lá de centroavante? Depende do Felipe Luiz. Entendeu? Depende do senhor Felipe Luiz. Então, assim, eu vou só deixar essas 4 aqui. Nem tô pedindo, contrate um jogador pro lado do Gerson. Não. 4 jogadores. Assim, é muita coisa? No momento é muita coisa. Mas se o Flamengo tivesse já começado a negociar e já tivesse contratado 2 jogadores, então só teria mais 2 para contratar. Mas como não contrataram, aí estão aí nessa enrolação. É igual a história do Carrascal. A história do Carrascal enterrou. Cara, pelo amor de Deus. Você foi negociar com um clube russo e vocês acharam que ia ser fácil? Cara, vai pro próximo. Exato. É isso que me deixa irritada com direção de futebol. Os caras dizem, eu tenho não sei quantos jogadores. Os coaches têm não sei quantos jogadores. Na hora de contratar, não consegue contratar o alvo principal. E fica. Passa, o Flamengo tá quase 2 meses nessa situação do Carrascal que o Flamengo não contrata. O Flamengo hoje, mais uma vez, o Arrascaeta saiu. Não tinha quem colocar. O Arrascaeta provavelmente já vai estar exausto pro próximo jogo. Mas só ele? Exatamente. Ele vai jogar. Ele, Luiz Araújo, o Plata, você já viu que se lesionou. E o Jorginho, o Alan, o Flamengo tá. Léo Pereira, Léo Ortiz, que vão jogar pelo 4º jogo seguido. Exatamente. Então, assim, cara, sério que vocês estão olhando e não estão entendendo que tem que contratar? Coloque a mão pros céus e comemore esses 3 pontos na conta do Pedro. Porque se não fosse isso, cara, o Flamengo teria perdido mais 2 pontos no Campeonato Brasileiro. Foi. Vamos aqui para os comentários. Mas antes de ir para os comentários, eu peço a vocês, se inscrevam no canal, deixe o like de vocês que vai ajudar demais o nosso canal a crescer. Também peço que vocês colaborem para ajudar o canal a crescer. Manda um superchat, que a mensagem de vocês vão aparecer aí embaixo. É isso, vamos para os comentários, porque, né? E o Coisa estava pedindo o Pedro aqui, hein? Tinha gente pedindo o Pedro aqui, ele falou que estava 3-0. Se eu seguir aqui. Desce mais um pouco. Desce mais. Desce mais. Acho que é aqui? Aqui, pode começar aqui. O Isaac já mandou, Luiz Araújo está apagado hoje. Jogo muito ruim do Luiz Araújo. Jogou na direita, jogou na esquerda e nenhuma das vezes. Só participou, só apareceu bem nas cobranças de escanteio. Rafa acertou, hein? O Rafa mandou, Felipe tá apagando o brilho dos jogadores. Aqui. Rafa, menina, se o Felipe ser profissional, ele coloca o Pedro no intervalo ou aos 20 minutos do segundo tempo. Aí vocês verão o jogo mudar e a gente vencer. Olha, Rafa, acertou, hein? Assim, mas é aquele negócio. Porque é aquele negócio. Quem já viu o Pedro esses anos todos sabe que ele é especial. Exatamente. É simples, é por isso. Por isso que a gente fala assim, Pedro. Assim, é aquela história, tem lutas e lutas. Entendeu? Você só apoia certas dependendo de quem é. Não vão ser todos que você vai apoiar uma luta. Essa você tem, entendeu? Você tem. Rafa mandou, cara do jogo, o juiz, não era. Porque eu acho que tem que dizer craque do jogo. É porque eu tinha elogiado o árbitro no primeiro tempo. Rafa mandou, Mariana, se emociona com Everton Cebolinha. Rafa, queremos corte desse momento que a Mariana se emocionou com o Cebolinha perdendo a bola de novo. A Mariana demonstrou muita felicidade. Rafa mandou, Pedro. Rafa, só o Pedro vai mudar esse jogo, pavoroso. E foi ele mesmo que mudou. Rafa mandou, meninas, Felipe bateu no teto. Isaac Jair mandou, Felipe Luiz tem que colocar o Pedro no intervalo. Ele não colocou no intervalo, mas deu muito certo.
Felipe provavelmente não vai colocar, e se colocar vai ser quando estiver perdendo ou faltando 5 minutos para terminar o jogo. Isaac já mandou, insistir com o Cebolinha é muita burrice, e Léo Pereira também não está jogando nada. Sim, mas o Léo Pereira tá jogando de lateral esquerda, entendeu? Nem sempre um jogador que joga em outra posição joga bem, entendeu? Especialmente zagueiro, nem seus zagueiros quando vai jogar na lateral joga bem, entendeu? Era uma possibilidade, mas é uma possibilidade que a gente mesmo já tinha dito que eu achava que tinha que testar, mas não deu certo. Não deu certo, então esquece. E insistir no Everton Cebolinha, realmente. Eu não sei porque o Felipe Luiz segue insistindo no Everton Cebolinha. Rafa botou, Cebolinha mirou a casa da Mariana. Ih, falando, tá muito longe. Rafa mandou, só o Pedro para ajudar o Wallacian e vice-versa. Mas aí o Felipe Luiz tirou o Wallacian, aí não deu pro Wallacian jogar com o Pedro. Pois é, exatamente. É isso. Rafa mandou, calma, Mariana, não desista do Cebolinha agora. Ih, já desistiu há muito tempo. Rafa sobrou com o Alan. O Roberto Caldeira aqui mandou, boa noite, irmãs, like, valeu, Roberto. Não entendi aqui. Roberto Caldeira, irmãs, um dos piores Fla-Flu que eu estou assistindo. Mariana, você não comentou isso? O quê? Roberto Caldeira mandou aqui, irmãs, um dos piores Fla-Flus que eu estou assistindo. Exatamente, é o que eu falei. Era com certeza um dos piores Fla-Flus que eu tinha assistido nos últimos anos. Impressionante o que o Flamengo e o Fluminense fizeram hoje. Literalmente, bateram na bola. Pois é. Roberto Caldeira mandou, irmãs, precisamos de reforços para hoje. Exatamente, não é nem para o próximo dia. Precisamos de reforços para ontem, no caso. Precisa de reforços para ontem. E não é um, são vários. Vários. Porque, assim, hoje, 2 jogadores do Flamengo saíram machucados. Vamos ver qual é a questão de se é lesão muscular e tal. Mas, assim, vários jogadores que já jogaram esses 3 jogos e começaram de titular vão jogar provavelmente o próximo jogo. E aí vai aumentar o quê? O risco de sofrer lesão muscular. Isaac Fontino mandou aqui, que jogo horrível esse do Flamengo. Mais um jogo, né? Porque o jogo do Flamengo contra o Santos foi horrível e hoje é a mesma coisa. Rafa mandou, Mariana, só a lei do ex salva o Fla. A lei do ex se chama Pedro. E foi isso aí mesmo. Você estava certinho. Rafa mandou, Felipe Luiz talvez se coloca acima do Flamengo. Rafa mandou, Mariana, além do problema de reforço, Felipe saturou o jogador. Gente, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Esse o elenco do Flamengo tá curtíssimo. Gente, não tem. Essa situação não tem como criticar o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está botando quem tem pra colocar. Ok, algumas escolhas dele não faz nenhum sentido. Inclusive, eu critiquei muito o Felipe Luiz com a entrada do Everton Cebolinha hoje. Mas eu volto a citar. O elenco do Flamengo tá tão curto. Eu não me lembro qual foi a última vez que o elenco do Flamengo esteve tão curto. E eu não falo só em relação a jogador lesionado. O elenco está curto de peças. A gente já tinha mencionado isso antes do Flamengo começar a vender alguns jogadores. Tá mais curto ainda. E assim, o que o Felipe Luiz tem que fazer é pedir contratação de jogadores. E contratação de jogadores de qualidade. Pedir não, cobrar. Pedir não, cobrar. Porque na hora que a direção vai pedir resultados, vai cobrar resultado do treinador. Então o treinador não tem que pedir, tem que cobrar reforços. O Roberto Caldeira mandou aqui, jogo sem chance de gols. Foi um jogo com pouquíssimas chances mesmo de gols. Rafa mandou, só falta o Felipe colocar o Juninho em vez do Pedro. Juninho não tem nem entrosamento. Mas assim, o Juninho não entrou mal, não. Ele melhorou bastante quando o Pedro entrou. Exatamente, mas aquela questão que você falou, o quê? 2 atacantes altos, com força física, disputando o que ali, disputando com os zagueiros do Fluminense. Exatamente. Que era algo que você já tinha comentado. O Roberto Caldeira mandou aqui, pelos meus cálculos, o campeão terá uns 74 pontos nesse trabalho. Meu Deus. Roberto Caldeira mandou, pelos meus cálculos, o campeão brasileiro terá 74 pontos nesse brasileiro. Pode ser, mas a disputa tá em alto nível. Se você olhar a pontuação, a disputa tá em alto nível. É difícil ainda prever mais ou menos. Tá em alto nível a disputa. É difícil prever a quantidade de pontos, mas assim, podemos dizer que vai bater na casa ali de quase 80 pontos. É isso aí. Ao menos é o que eu imagino. Rafa mandou aqui a mensagem, acontece também, já mirei a bola e acertei a canela do outro. No lance do jogo. Everton Pinheiro, até o Everton Araújo entrando, vários buracos do elenco. Exatamente. É isso. O elenco do Flamengo. Sim. Agora, a gente tá num momento que tem tanto jogador machucado, jogador saindo. Cara, e aí você não vê o Flamengo contratando. Cara, o elenco do Flamengo agora tá muito curto. E igual a Mariana falou, e o elenco do Flamengo agora tá cheio de jovens jogadores da base do Flamengo. Vários jogadores. Entendeu? Exatamente. Então, assim,
Se o Flamengo contratar logo e esses jogadores selecionados não voltarem logo, a gente vai ver muitas vezes jovens da base do Flamengo ou iniciando as partidas ou entrando no decorrer dos jogos. E aí não é um, é vários jogadores. Hoje entrou Everton Araújo, entrou Matheus Gonçalves, já tinha começado de titular o Wallace Ian, entendeu? Então, assim, deve aumentar cada vez mais. O Leonardo Pinheiro tinha mandado aqui, acaba logo, por favor. Depois o Leonardo Pinheiro mandou, acabou. Que o Flamengo já tinha feito gol. Leonardo Pinheiro manda aqui, ufa, para não desgarrar do líder e contratar gente com mais tranquilidade. Perdendo ficaria ainda mais caro. O Harry mandou aqui, boa noite, irmãs. Boa noite, Harry. O Almir mandou, excelente noite, com muita paz, um grande abraço. Mariana Maiara e a todos do chat, um abraço, Almir. O Rafa mandou, o futebol deu na cara do Felipe e foi o Pedro, o único com a capacidade e talento para fazer o gol. Exatamente. Mas não foi só do Felipe Luiz, não. Não foi só do Felipe Luiz, não. Na verdade, é mais do membro da direção que queria vender o Pedro por 15 milhões de euros do que especialmente ao Felipe. O Felipe Luiz é só mais um. Mas especialmente ao dirigente. O Rafa mandou aqui, Mariana Cebolinha titular fora. Não, o Cebolinha, pelo amor de Deus, gente. Ai, haja paciência com o Everton Cebolinha. Hoje ele nem foi um dos piores em campo. Não, foi não. Mas mesmo assim, haja paciência pra contar o Everton Cebolinha perdendo todos os duelos físicos. Pelo Deus. O Abraham Grace mandou, esse jogo escancarou mais ainda o quanto nós precisamos de meias. A Arrascaeta, infelizmente, está mal. E Carrascal vai chegar com uma pressão enorme de performar no lugar dele. Se chegar, né? O Flamengo só tem que contratar ele, né? Se chegar, estamos até aqui, a gente não tem essa certeza mais não. Pois é. Rafa mandou, Felipe é paneleiro, não espere ele cobrando publicamente reforço e nem em off. Pois é. Não, em off eu espero. Em off é a obrigação dele cobrar. O Abraham Grace mandou aqui, eu digo e reafirmo, precisamos de meias, não dá mais para depender do Arrascaeta. Não, o Flamengo precisa sim de meias. Independentemente do Arrascaeta. Independente do Arrascaeta. E assim, se o Flamengo não tivesse com tantos problemas em vários setores do campo, na minha opinião, o Flamengo tinha que contratar um meia, igual a Mariana falou, um meia para disputar a posição ali com o Arrascaeta, mas um jogador que joga, além de camisa 10, joga, por exemplo, ou seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, e contrate mais um meia. Na minha opinião, o Flamengo tinha que contratar 2 meias. Um para jogar, por exemplo, o Arrascaeta ali na posição do Arrascaeta, de camisa 10, ou então que também tem a versatilidade, também joga pelo um dos lados, e contratar outro meio campista. Por quê? Porque o elenco do Flamengo está curtíssimo e o Flamengo precisa de meias. Hoje o Flamengo foi um time que, assim, criou muito pouco, gente. Muito pouco. Já tinha jogado mal contra o Santos e hoje jogou mal de novo, apesar de vencer, jogou muito mal o Flamengo no dia de hoje. Eu vou aqui passar rapidamente antes da gente ir para as notas individuais, vou aqui comentar a minha opinião sobre a partida. Jogo ruim, que foi decidido no lance de bola parada. Né? A gente já tinha comentado que algumas coisas poderiam acontecer para sair do 0, porque esse jogo estava com uma cara enorme de 0-0, desde antes de começar a partida. O Flamengo e o Fluminense criaram poucas chances de gol, poucas finalizações tiveram a partida. Eu acho que assim, o Fluminense foi um pouco melhor que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo melhorou após as mudanças, após a entrada do Juninho, Matheus Gonçalves, mas especialmente quando o Pedro entrou, e aí jogou Pedro e Juninho ali no ataque, o Flamengo cresceu na partida, começou a ter alguns escanteios seguidos, começou a cobrar escanteios melhores, tanto que o Flamengo no segundo tempo conseguiu ganhar ali duelo aéreo. Eu acho que o Léo Ortiz foi 2 vezes, que ele cabeceia, uma bola passa por cima do gol, a outra o Fábio faz a defesa, e teve o lance do gol, que de novo o Léo Ortiz ganha a disputa ali, cabeceia a bola para a área e o Pedro faz o gol. Então o Flamengo melhorou no segundo tempo, mas assim, não é... Nossa, o Flamengo fez um grande segundo tempo. Não. O Flamengo melhorou no segundo tempo. Especialmente ali após a metade do segundo tempo. Dá pra dizer assim, lá pros 20 minutos pra frente, o Flamengo melhorou. Porque assim, o jogo do Flamengo, no geral, foi muito ruim. Não foi tão diferente do jogo contra o Santos, não. Foi a mesma coisa, muito parecido. Só que hoje, o Flamengo, por exemplo, não conseguiu fazer o gol. E não sofreu gol nenhum. Essa foi a grande diferença do confronto contra o Santos. E assim... O Flamengo não tá jogando bem, e não é de hoje. Pra mim já não tinha jogado bem contra o São Paulo, mas se você olhar agora o jogo do São Paulo comparado ao jogo do Santos com o Fluminense, você vai falar, nossa, o Flamengo jogou muito bem contra o São Paulo. Porque assim, foi bem melhor, e olha que pra mim o Flamengo jogou mal, mas foi bem melhor comparado ao jogo contra o Santos e contra o Fluminense. Mas o que? A bola parada decidiu, e a gente já tinha comentado isso, que ou uma falha, ou uma bola parada, ou uma jogada individual de um jogador poderia decidir o jogo. E o que decidiu? Bola parada.
né? A bola parada claramente decidiu a favor do Flamengo hoje, com esse gol muito importante já na reta final da partida. E assim, o elenco curto, né? A gente já falava que o elenco do Flamengo era curto. Era um elenco de qualidade, mas era um elenco curto. E assim, o time do Flamengo começou a sentir esse elenco curto. E agora já dá para ver no campo. Não é só porque o Flamengo tem... O Felipe Luiz está tendo poucas opções para o time se for jovens da base do Flamengo. Não é só isso. Você vê também que o desempenho dos jogadores estão caindo. E aí, não é culpa dos jogadores essa questão. Não é culpa do Felipe Luiz. A questão aí o Flamengo precisa contratar. Por quê? Porque o elenco tá curto e tá ficando cada vez mais curto. Por quê? Porque os jogadores estão se lesionando e outros jogadores estão saindo. E aí o Flamengo não contrata. É isso que tá acontecendo. Os jogadores do Flamengo se machucam, outros estão saindo e o Flamengo não contrata ninguém. Então assim, e aí o Flamengo fica jogando jogos seguidos. Porque não é assim, o time joga com o mesmo time titular, mas tem uma semana de descanso. Não, gente. É um jogo no meio de semana, um jogo no final de semana, um jogo no meio de semana, um jogo no final de semana. E assim, e os mesmos jogadores que estão iniciando as partidas. Esses jogadores estão, cansados. 2, esses jogadores podem sofrer lesões musculares. Então assim, se o Flamengo não contratar, esse elenco tende a encurtar mais ainda. Por quê? Porque tende a mais jogadores se machucar. Porque eles estão jogando jogos seguidos. Com pouquíssimo tempo de descanso. E aí, além deles poderem se machucar, obviamente o desempenho deles vai diminuir. Vai ser abaixo do normal. Por quê? Porque eles estão cansados. Não tem o que fazer. E o único jeito de resolver isso é contratando os jogadores. E isso é com a diretoria, não é com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, o Luiz tem que cobrar contratações. Contratações de bons jogadores com boa qualidade para melhorar o time titular do Flamengo. É isso que o Felipe Luiz tem que fazer, cobrar a diretoria do Flamengo em off. Para contratar jogadores que melhoram o nível do time titular do Flamengo. Porque o Flamengo tem dinheiro. Só está faltando contratar jogadores. E aí isso é com a diretoria, isso é com o diretor de futebol. E igual a Maria falou, Flamengo hoje, esse gol aí salvou o Flamengo de ficar mais longe do Cruzeiro. Porque, do jeito que tá, como a Maria já tinha dito, não sei se antes do jogo, se o Flamengo não contratar logo, o Flamengo nas próximas rodadas tem tudo para perder pontos. Porque o time tá cansado, o elenco tá curto, e os jogos estão ficando cada vez mais difíceis. E aí os outros times que estavam descansados vão entrando cada vez mais em ritmo de jogo e o time do Flamengo vai ficando cada vez mais cansado, pois jogou uma Copa do Mundo de Clubes, tiveram tempo pequeno para descansar e eles estão tendo que jogar uma partida atrás da outra, uma partida atrás da outra. Outra coisa, Pedro. Um jogador do nível do Pedro, eu entendo toda a questão, toda, e toda crítica em relação ao Pedro é justa, não é injusta não. Porque um jogador da qualidade do Pedro tem que treinar com o maior nível possível. Como qualquer outro jogador. Até pro quê? Para ele ser importante nos jogos do Flamengo, ele tem que estar muito bem, treinando muito bem. Porque se não fizer isso, provavelmente ele não vai conseguir demonstrar sua qualidade no campo e fazer gols. Então é importantíssimo que o Pedro treine bem. Mas assim, e aí não é só sobre o Felipe Luiz, é sobre quem queria vender o Pedro. Um jogador dessa qualidade, você não abre mão. Você não abre mão. Sabe por quê? Porque um jogador dessa qualidade decide o jogo. E foi isso que o Pedro fez hoje, decidiu o jogo. As 2 melhores chances do Flamengo foi exatamente com o Pedro. Ele finalizando, o Fábio fazendo a defesa e depois ele fazendo um gol na segunda trave. Esse jogador com essa qualidade, você não acha a qualquer momento, a qualquer hora. Especialmente centroavante. Centroavante hoje em dia, centroavante e artilheiro hoje em dia, não é fácil encontrar. Porque assim, você pode encontrar a centroavante de qualidade, mas artilheiro é poucos. Seja no Brasil, no resto do mundo. Não tem tantos atacantes artilheiros. E o Pedro, além de ser um atacante de qualidade, o Pedro é muito artilheiro. O Pedro não é um jogador que precisa de um monte de chance para fazer gol. Teve 2 hoje. Pois é, se eu não tô errado, o Pedro chegou aqui, ó, 5º gol no Campeonato Brasileiro? Acho que é isso. O Pedro chegou ao 5º gol no Campeonato Brasileiro. Segundo artilheiro do Flamengo. O Pedro, que jogou menos tempo que muita gente e tá voltando de uma grave lesão no joelho. Então, assim, esses jogadores, a gente não abre mão. Esse cara é craque, entendeu? Esse cara é craque no futebol brasileiro, entendeu? E assim,
O Flamengo não é como se o Flamengo vende o Pedro e quem o Flamengo vai contratar? Quem o Flamengo vai contratar? Vai ser um jogador que vai desempenhar, vai dar tantos gols como o Pedro entrega? Se a resposta for não, você não abre mão de um jogador como o Pedro. É simples, você não abre mão de um jogador como o Pedro. Então, assim, eu espero que a questão do Pedro, tudo dessa questão de treino, né, tenha sido resolvida, porque o Pedro é titular nesse time do Flamengo, gente. Um, porque ele tem muita qualidade. Dois, porque o Flamengo, os atacantes do Flamengo, pouco marcam gol. Então, assim, o Pedro é titular nesse time. Mas para o Pedro ser titular, o Felipe Luiz tem que encontrar uma forma de colocar o Pedro no time titular. Tem que saber jogar com um estilo de jogo que favorece ao Pedro, que faz o Flamengo saber jogar com o Pedro. Como centroavante de área. Tem que saber, tem que adaptar o seu estilo de jogo para ter um centroavante de área como é o Pedro. Assim como o Pedro tem que treinar bem. Tem que treinar bem. Para quê? Para estar sempre disponível. Para estar sempre, o quê? Sendo um dos melhores do Flamengo. Mas para isso tem que treinar bem. Entendeu? Então, assim, o Pedro no Flamengo é um Flamengo mais forte. Então, espero que isso já tenha sido resolvido. Acho que sim. E que o Pedro volte a desempenhar o futebol que ele já desempenhou várias vezes no Flamengo. Que ele seja titular, porque hoje ninguém no Flamengo no ataque ali está jogando de centroavante, está jogando o suficiente para ser titular. Tanto que eu estava pedindo o Wallace de titular. E o Wallace estava merecendo. Mas é um jogador que, na minha opinião, merece mais oportunidade, inclusive de ser titular. Outra coisa, pra que relacionar o Wesley? Gente, pra que relacionar? Isso me incomodou demais no decorrer da partida. O Flamengo precisava de um atacante, de um lateral mais ofensivo, que pudesse dar velocidade pelos lados de campo, que pudesse melhorar o lado direito do Flamengo, porque o Luiz Araújo não estava fazendo um bom jogo. Cara, aí o Wesley ficou o jogo inteiro, os 90 minutos, no banco de reserva. Aí eu te pergunto, pra que relacionar um jogador que não entra em campo? Que eu tenho certeza que provavelmente isso meio que já estava decidido. Ou o Felipe Luiz na hora do jogo falou, não vou colocar o Wesley não. Não vou colocar o Wesley não, acho que a gente está jogando bem. Então o Varela tá fazendo uma grande partida, não vou colocar o Wesley. Porque, gente, não faz nenhum sentido. Se já meio que sabia que o Wesley tá vendido para Roma e ele não que assim, o ideal era não jogar, cara, pra que relacionou ele? Pra que levou ele pro banco de reservas? Sabe por quê? Porque quando ele tá no banco de reservas, a gente fica pedindo o cara em campo. Por quê? Porque o Flamengo tá jogando mal pra caramba. O Flamengo tá precisando de um jogador com as características de quem? Do Wesley. Lá pelo lado direito, lá lateral. Fiquei pedindo o Wesley o jogo todo pra colocar no time titular, entrar no intervalo, no decorrer do segundo tempo. E não jogou, não entrou em nenhum momento. Então, assim, se fosse para não entrar na partida, relacionou ele pra quê? Era melhor então que não tivesse, ou tivesse mais um jovem da base no lateral direito, ou então que simplesmente tivesse menos jogadores no banco de reservas. Melhor do que colocar o Wesley no banco e a gente ficar pedindo o Wesley no decorrer da partida e ele não entra. Com o Flamengo precisando ganhar o jogo. E aí eu vou entrar numa última questão antes da gente entrar nas notas individuais. Flamengo precisa contratar, eu acho que isso não é novidade para ninguém. E eu acho que são 4 posições que o Flamengo precisa priorizar contratar. Se o Flamengo não contratar para essas posições, o Flamengo vai correr sérios riscos de ficar com o elenco muito curto com o decorrer da temporada. Está agora com causa de lesões, mas de seguir com o elenco curto e não ganhar nenhum grande título na temporada. O Flamengo necessita urgentemente de um ponta esquerda. O Flamengo precisa muito de um meio atacante. O Flamengo precisa de um lateral direito. O Flamengo precisa de um volante. O Flamengo precisa. É claro que o Flamengo poderia contratar um centroavante? Sim. O Flamengo poderia contratar um substituto pro Gerson lá pelo lado direito? Sim. O Flamengo poderia contratar um zagueiro? O Danilo agora saiu machucado. Espero que o Felipe Luiz dê oportunidade pro jovem da base. Porque assim não vai dar pra jogar só com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, assim, essas são outras posições que o Flamengo podia pensar em contratar. Um centroavante, um meio pela direita, um zagueiro. Especialmente um zagueiro. Ou então o Felipe Luiz dá oportunidade pro jovem da base. É isso. Não vai ter pra onde correr. É isso. Ou contrata para essas posições, para centroavante, para meia direita ou para zagueiro, ou dá mais espaço pro João Victor, dá mais espaço pro Matheus Gonçalves, dá mais espaço pro Wallace. Não tem o que fazer. É isso. Ou dá espaço para esses jovens. E quando eu digo dar espaço, não é entrando 15 minutos, é jogar partidas de titular.
Sabe quando jogar contra o Atlético Mineiro? João Victor jogar de titular. Sabe por quê? Porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz não vão aguentar jogar várias partidas seguidas, não. Não vão aguentar. Não tem como, não vão aguentar. Entendeu? E aí, dependendo do tempo que o Danilo ficar fora, só vai ter o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Eles não vão aguentar jogar esses jogos todos, gente. Então, aí vai ter que dar chance pro João Victor. Ou o Flamengo contrata outro zagueiro. Mas assim, ponta esquerda, meia atacante, lateral direito, volante, gente, é urgente. O Flamengo precisa contratar. Precisa contratar. De verdade. Não dá. O Jorginho, gente, o Jorginho vai pro 4º jogo seguido. Em 2 semanas. Depois lesiona, não sabe por quê. Entendeu? O Jorginho vai pro seu 4º jogo. Se ele começar de titular contra o Bragantino, ele vai pro 4º jogo seguido. Bragantino, que é um dos times mais intensos, que mais corre nesse Campeonato Brasileiro. Só entendeu? Então assim, o Flamengo precisa contratar. Precisa muito contratar. Ou então, infelizmente, o Flamengo vai ficar perdendo pontos no Campeonato Brasileiro porque o time tá cansado, o time tá desgastado. Ou porque não vai ter. Ou vai ter que jogar com os jovens da base. E assim, jovens da base pode jogar muito bem, mas também pode não jogar bem. São jovens, gente. Eles são irregulares. É normal. Por isso que o Flamengo agora, um time do nível. O time do Flamengo, com o dinheiro que tem, não deveria ficar dependente de um monte de jovens fazer a diferença. O Flamengo tinha que contratar. Mas eu acho que isso a gente vai poder falar em outras lives. Vamos agora para as notas individuais dos jogadores do Flamengo. Até porque amanhã provavelmente a gente deve ter mais notícias sobre Gonzalo Plata e Danilo. Com certeza. Bom, vamos lá, começando notas individuais dos jogadores do Flamengo. Nota para Rossi. Bom, a minha nota para o Rossi é 6. O Rossi não teve tanto trabalho durante o jogo. Teve 2 finalizações do Fluminense que realmente foram no alvo, mas, melhor dizendo, acho que foi uma só. Não, foi uma só que o Fluminense finaliza no primeiro tempo. Foi uma finalização de fora da área. O Rossi fez uma defesa, essa que é a verdade, uma defesa tranquila. Só que o Rossi precisou trabalhar hoje com os pés. Essa que é a verdade. E, bom, na minha opinião, ao menos conseguiu trabalhar bem. E olha que teve algumas situações que o colocaram uma situação difícil para sair jogando. Então a minha nota pro Rossi é 6. Bom, minha nota pro Rossi é 5,5. Ele não teve que trabalhar muito com as mãos, não precisou fazer muita defesa. Saiu jogando até de certa forma bem, mas teve alguns momentos que me assustou. E aí, obviamente, não é só culpa dele, porque os jogadores do Flamengo davam espaços pro Rossi e os jogadores do Fluminense estavam perto dele, mas assim, foram momentos que me deixou com medo ali do Flamengo perder a posse da bola e o jogador do Fluminense fazer gol, então 5,5. Varela, vamos lá, nota para o Varela. Minha nota para o Varela é 4. Não gostei da atuação do Varela. Não gostei da atuação do Varela, nem contra o Santos, e hoje também não. Mas hoje o Varela estava jogando na lateral direita. E assim, gente, o Varela não conseguiu fazer praticamente nada ofensivamente. Entendeu? A atuação, o desempenho do Varela muito abaixo do que ele vinha desempenhando em outros momentos. Não gostei da atuação. Pouco participou assim, de lances importantes ofensivamente. Não gostei da atuação do Varela. Nota 4. Bom, pra mim o Varela era importante que o lateral do Flamengo chegasse à linha de fundo na partida de hoje, até porque o Fluminense jogava com uma linha de 3 zagueiros. Então o Flamengo precisava circular bem a bola pelo meio de campo para tentar abrir pelos lados de campo, ou fosse pelo ponta, ou fosse para o lateral. E bom, o Varela foi absolutamente nada ofensivamente. Toda vez que chegou ao ataque só errou, não conseguia fazer cruzamentos, não conseguia ganhar no 1-1 com os adversários, defensivamente também não teve. Nem podemos falar assim, nossa, o Fluminense deu muito trabalho. Não deu, porque a jogada do Fluminense, na sua maioria, foi mais pelo centro. Então, assim, cara, não foi um bom jogo do Varela, entendeu? A gente precisava dele ofensivamente e ele não entregou absolutamente nada. Então, minha nota também é 4 pro Varela. Nota para Danilo. Bom, a minha nota para o Danilo é 7. Eu gostei bastante da atuação do Danilo. Na verdade, eu gostei bastante da atuação da dupla de zaga do Flamengo. Eu acho que o Danilo fez uma ótima partida e aí, obviamente, a gente lamenta profundamente a lesão do Danilo. O Danilo já tinha feito, talvez fosse um dos poucos jogadores do Flamengo que jogaram bem contra o Santos. E o Danilo hoje fez uma ótima partida, muito bem marcando os jogadores do Fluminense, deu pouquíssimo espaço, errou muito pouco. Essa que é a verdade, o Danilo fez uma partida muito boa. Cara, uma pena a lesão do Danilo, essa que é a verdade. Uma pena. Bom, minha nota para o Danilo é 6,5. Gostei muito, para mim é um dos melhores jogadores do Flamengo na partida. Foi muito importante ali na marcação, ganhando duelos aéreos, em alguns momentos ganhando até duelos mano a mano.
Foi bem, por exemplo, em lances de que o jogador do Fluminense tentava colocar a bola na frente e ele ia lá e tirava a bola, dava carro e jogava a bola para a linha lateral. Foi bem na sobra. O Danilo fez uma ótima partida, então a minha nota para o Danilo é 6,5. Léo Ortiz, minha nota para o Léo Ortiz é 7. Seria a mesma nota para o Danilo, era 6,5, mas a minha nota para o Léo Ortiz é 7, pois ele foi fundamental no gol do Flamengo, né? Ele deu uma assistência. E no segundo tempo, no primeiro tempo ele foi um dos jogadores provavelmente mais finalizou no jogo. Provavelmente, porque no primeiro tempo ele cabeceou o... Foi mesmo. Foi no primeiro tempo? Não, foi no segundo tempo. Segundo tempo. Ele cabeceou, o Fábio fez a defesa, depois ele cabeceou a bola, passou por cima do gol. Exatamente. E... No gol do Flamengo. E teve o gol do Flamengo, no caso foi só 2 finalizações. Sim. E depois ele ganha ali entre 2 jogadores do Fluminense, cabeceia a bola para a área e o Pedro faz o gol. Ele deu assistência. Então, assim, gostei também da atuação dele. Hoje praticamente nada, não errou praticamente nada, muito bem na marcação, bem na saída de bola, diferente dos outros 2 jogos que ele cometeu alguns erros na saída de bola. Sim. Bom jogo do Léo Ortiz. Nota 7. Bom, pra mim foi uma ótima partida do Léo Ortiz, defensivamente muito bem, muito concentrado hoje com a bola nos pés. É sempre bom destacar que eu mencionei que o Flamengo teve alguns problemas para sair jogando, só que não era especialmente a dupla de zaga, era mais os jogadores que estavam jogando no centro de campo, os volantes e os laterais. Pra mim, a zaga do Flamengo estava bem, com exceção um lance que o Danilo saiu mal no começo do jogo, mas o Léo Ortiz estava muito concentrado hoje na marcação, muito concentrado na saída de bola do Flamengo. E, bom, ofensivamente o Léo Ortiz fez a diferença. Ele teve 2 oportunidades de cabeça e, não conseguiu fazer o gol. Porém, ele dá assistência pro Pedro marcar o gol, o único gol da partida. Então, assim, o Léo Ortiz foi fundamental e o Léo Ortiz, na minha opinião, foi o melhor em campo. Minha nota para ele é 7,5. Só para avisar, o Léo Ortiz foi eleito o melhor em campo na partida de hoje. A minha nota aqui ficou... A minha nota... as maiores notas aqui era pro Danilo e pro Léo Ortiz. Mas como o Léo Ortiz deu o passe pra assistência, aí ficou maior. A nota, no caso. Mas a minha nota também do Ortiz é maior. Vamos lá. Não, tudo bem. Léo Pereira. Bom, minha nota pro Léo Pereira é 2. Desculpa, o Léo Pereira pra mim foi um dos piores do Flamengo em campo hoje. Simplesmente não se encontrou atuando pela lateral esquerda. E a gente viu que ele estava com dificuldade logo nos primeiros minutos de jogo, onde ele começou a errar passes sem parar no meio de campo ali. Cara, foi uma partida muito ruim do Léo Pereira. É claro que a gente dá um desconto porque ele estava, quebrando um galho ali pelo lado esquerdo, mas assim, não dá para ter a atuação que o Léo Pereira teve. E se o Fluminense tivesse tido mais força ofensiva pelo lado de campo, provavelmente o Flamengo teria sofrido muito, porque o Léo Pereira estava marcando mal, estava chegando atrasado, estava errando muito passe. Tem um passe que ele dá pro Rossi horrível, muito fraco. Para a sorte do Flamengo, o Rossi consegue driblar o jogador do Fluminense, vários passes errados no setor ofensivo. Então, assim, para mim a partida do Léo Pereira foi péssima. E isso já é um sinal pensando para os próximos jogos. Porque quem vai jogar pela lateral esquerda? O Danilo se lesionou, o Léo Ortiz teve que ir pra lateral. O Léo Pereira teve que ir pra zaga. O Wesley foi vendido. Quem vai jogar na lateral esquerda? Eis uma questão. Claro, você poderia falar assim, Matias Vina. Mas volto a dizer, o Matias Vina provavelmente não tem condição de atuar ainda sequer 45 minutos. Então, essa é uma dúvida que vai ficar já pro duelo contra o Bragantino. Pois é. Seguindo aqui, minha nota para o Léo Pereira é 3,5. Partida horrível do Léo Pereira. Pra mim foi o pior jogador do Flamengo em campo. Impressionante como o Léo Pereira perdeu o posse da bola. Impressionante como o Léo Pereira errou passe. O Léo Pereira teve dificuldades demais marcando ali como lateral esquerdo. Fez falta, depois teve um lance que ele faz a falta, aí ele vai e faz a falta de novo. Exato. E aí recebe o cartão amarelo. Eu acho que é isso, ele faz a falta, depois faz falta de novo, ele perde a bola e depois faz falta. E recebe o cartão amarelo. Assim, Léo Pereira teve enormes dificuldades para marcar o time do Fluminense. E olha que o Fluminense nem atacou tanto assim, gente, no jogo. Mas, obviamente, teve mais dificuldade no primeiro tempo, que o Fluminense atacou um pouco mais. Mas imagina se ele tivesse enfrentado um atacante ali, tipo John Arias. Tivesse enfrentado o John Arias. Cara, exatamente. Entendeu? É isso que eu tô falando. O Léo Pereira fez uma partida péssima de lateral esquerdo, sem praticamente ninguém incomodando ele ali. Imagina que o Fluminense jogava com uma dupla de ataque. Exatamente. Não tinha ponta direita. Exatamente. Entendeu? Imagina se o John Arias estava em campo hoje. Pois é, o Léo Pereira errou demais. Errou muito o passe. Errou muito. Caramba. Nota 3,5.
Bom, vamos lá, nota para Alan, minha nota para o Alan é 5, acho que diferente, o Alan para mim não fez a partida que fez contra o Santos, não, acho até que participou um pouco menos do jogo, pelo menos na minha opinião, vendo o jogo, mas também não achei que fez um jogo ruim, não achei que fez um desempenho ok, teve alguns momentos, né, fazendo falta demais, recebeu o cartão amarelo, depois fez mais umas faltas, nem para mim nenhuma das faltas para cartão amarelo, para segundo cartão amarelo, mas ele fez bastante faltas, já tendo cartão amarelo. Então, assim, correu o risco do árbitro dar um segundo cartão amarelo. Então, a minha nota para o Alan é nota 5. Cara, para mim dá para dividir o Alan no jogo de hoje em 2 pontos. O Alan com a bola, o Alan sem a bola. O Alan com a bola fez uma boa partida. Para você ter uma ideia, o Alan foi um dos jogadores que mais teve, por exemplo, passes longos na partida. Eu acabei de ver aqui, por isso que eu fui buscar a estatística aqui. O Alan teve 8 passes longos de 8. Ele acertou os 8 passes longos. Então, com a bola nos pés, ele teve uma boa quantidade, uma boa precisão de passe. Só que o Alan sem a bola foi muito mal. O Alan perdeu todos os duelos. O Alan fez um monte de falta. O Alan, inclusive, poderia em algum momento estar a ponto de ser expulso. Porque o Alan não parava de fazer falta e ele estava chegando atrasado nas jogadas. Então, assim, dá para dividir o Alan hoje em 2 pontos. O Alan com a bola, o Alan sem a bola. O Alan com a bola foi bem, o Alan sem a bola foi mal. Então, minha nota para o Alan é 5. Minha também, minha nota é a mesma coisa, 5. Nota para Jorginho. Bom, eu não gostei da partida do Jorginho. Minha nota para o Jorginho é 4. Acho que, obviamente, se espera-se muito mais do Jorginho do que o Alan. Eu acho que o Jorginho já está começando a sentir a sequência de jogos do Flamengo. Eu acho que até por ele ter que atuar um pouco mais à frente, porque nesse esquema com o Alan acredito eu, ao menos na minha opinião, ele é primeiro volante e o Jorginho tá tendo que correr bastante. E não é só isso. Se você olhar, o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes tinha o Gerson, o meio-campista. Exatamente. Agora o Flamengo de meio-campistas, à frente do Jorginho, é só o De Arrascaeta. Então você precisa muito mais da qualidade de criação do Jorginho. E a realidade é que ele tá com dificuldade. Por que ele tá com dificuldade? Porque ele tá tendo que jogar quarta, domingo. Os últimos anos da carreira do Jorginho, foi um jogador que jogava o quê? 30 jogos por temporada. E o cara acabou de chegar no Flamengo já tendo que jogar quarta, domingo. Por que tá tendo que jogar essa sequência de jogos? Porque o Flamengo não contratou meio-campistas. Porque o Flamengo está olhando para a posição de volante e está ignorando a contratação de volante. É bem simples assim. Então, assim, cara, o Jorginho já tá sentindo a sequência de jogos. Ele e outros jogadores. Então, minha nota pro Jorginho é 4. Pra mim, o Jorginho não foi bem. Bom, a minha nota para o Jorginho é 4,5. Também não gostei da atuação do Jorginho, errando muito passe mesmo. Um jogador que um dos grandes pontos fortes, se não for o ponto forte do Jorginho, é o passe. E o Jorginho errou bastante passe. Seja passe longo, passe curto. O Jorginho errou bastante passe. E o Jorginho também teve dificuldade na marcação. E a outra coisa concordo com a Mariana, pra mim o Jorginho já tá começando a sentir o cansaço. Exato. Por quê? Porque o Flamengo tá jogando jogos seguidos e o Jorginho tá sempre sendo titular. E deve ter 1 ou 2 partidas que ele saiu, mas assim, grande parte do tempo dos jogos o Jorginho tá jogando. Hoje ele foi substituído? Acho que não, né? Não. Pois é, não, então o Alan saiu. Quando acho que. Eu não sei. Foi o Alan. O Alan saiu. Entrou o Everton Araújo. Aos 82. Acho que foi 82. Aos 82, 37. Antes do Flamengo marcar o gol. Entendeu? Então, assim, e eu não sei se foi no lugar do Alan, mas assim, o Jorginho. Foi no lugar do Alan. Então, assim, e o Jorginho contra o Santos, eu acho que ele jogou 90 minutos. Contra o Santos, eu acho que ele saiu. Não, o Alan. Não. Quem saiu foi o Alan. Foi o Alan, é verdade, foi o Alan. Então, assim, o Jorginho, pra mim, já tá começando a sentir o cansaço. Eu também acho. E ainda mais que tá jogando quarta, domingo, meio de semana, final de semana. Entendeu? É isso. Nota para Luiz Araújo. Minha nota para o Luiz Araújo é 5. É 5 porque, por exemplo, ele cobrou alguns bons escanteios no segundo tempo. Que 2 lances... que resultaram em lances perigosos. Lance do Léo Ortiz. Depois teve também o lance do gol, que ele cobra o escanteio. Se não me engano, todos esses lances, quem cobrou o escanteio, eu acho, eu não tenho certeza. Mas o lance do gol, eu sei que foi ele que cobrou. Mas eu não sei se nas outras lances que o Léo Ortiz cabeceou, não sei se foi o Luiz Araújo que cobrou o escanteio, mas assim, no segundo tempo ele foi bem nas cobranças de escanteio, mas eu acho que todos os 3 foram ele, mas não tenho certeza, mas o do gol foi ele que cobrou.
Luiz Araújo cobrou e ele foi bem nessa cobrança de escanteio. O Flamengo passa a bola passa ali pelo primeiro jogador do Fluminense. Aí entra o mérito do Léo Ortiz estar bem posicionado ali. Exatamente. Porque senão outro jogador do Fluminense tiraria a bola. Entendeu? Então, assim, mas não gostei da atuação do Luiz Araújo, nem de ponta direita, nem pelo lado esquerdo, muito apagado do jogo, participou muito pouco. Nem lembro se o Luiz Araújo teve alguma finalização na partida. A atuação, para mim, do Luiz Araújo bem abaixo comparada às últimas atuações dele. Então, minha nota é 5. A história do Luiz Araújo é muito parecida com a do Alan, só que tem uma diferença. A gente pode dividir o jogo do Luiz Araújo com a bola rolando e o jogo do Luiz Araújo com a bola parada. O Luiz Araújo cobrando escanteios foi muito bem. Se você pegar os 4 lances do Flamengo mais perigosos, ou melhor dizendo, os 4 lances perigosos do Flamengo no segundo tempo, porque no primeiro tempo o Flamengo não fez absolutamente nada, é sempre bom destacar isso. Os 4 lances perigosos do Flamengo no segundo tempo são 3 em cruzamentos de escanteio do Luiz Araújo. Então, a gente tá falando de um jogador que foi importante na bola parada. Com a bola rolando, o Luiz Araújo não fez nada. Aí eu concordo totalmente com você. Principalmente pelo lado direito, que é onde a gente, espera bastante do Luiz Araújo. O Luiz Araújo não conseguiu fazer nada pelo lado direito. E aí, é um ponto que é importante destacar. Por que o Luiz Araújo provavelmente não conseguiu fazer nada pelo lado direito? Porque o Luiz Araújo não tinha ajuda do Varela. Não tinha. Cara, a gente tá acostumado a ter um lateral que vai à linha de fundo. Toda vez e é bom, é um sinal para a direção do Flamengo na hora de buscar um lateral direito. Toda vez que o Flamengo contrata ou toda vez que o Flamengo tem um lateral que tem como uma das suas qualidades a força ofensiva de chegar à linha de fundo, o Flamengo geralmente se dá bem. Quando o Flamengo opta por ter um lateral mais defensivo, que não tem tanta força ofensiva, o Flamengo se complica. A gente pode pegar os últimos anos aí do Flamengo, vocês vão perceber isso. A única exceção é o Rafinha. Rafinha é a única exceção. De todas as outras, até o Isla, que em algum momento conseguiu se destacar, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2020, era um lateral com força ofensiva para chegar à linha de fundo. Foi o Isla, sim, foi o Rodinei, foi o teve um momento Wesley, teve algum momento que foi o Mateuzinho. Então, por isso que eu estou destacando aqui. O Flamengo vai ao mercado. O Flamengo vai ao mercado. Tem que buscar um lateral que vai à linha de fundo. O Varela não é esse jogador. Então, assim, o Luiz Araújo sentiu falta de um jogador com essas características. Então, tava sozinho. Minha nota pro Luiz Araújo é 5. Bom, vamos lá. Minha nota para o De Arrascaeta. É o que começa, não? Você tá. Bom, minha nota pro De Arrascaeta é 2. Pra mim, o Arrascaeta não fez absolutamente nada durante o jogo. Essa que é a verdade. Eu não consigo lembrar de um lance em que o Arrascaeta fez algo que você pudesse falar assim, caramba, boa jogada. Nossa, boa finalização. Nada. Bom, a minha nota para o Arrascaeta é 4. Gente, o Arrascaeta, se eu falei do Luiz Araújo muito sumido no jogo, o Arrascaeta também. Muito sumido do jogo. Gente, quase não viu o Arrascaeta. Pra mim, o Arrascaeta e o Léo Pereira foram os piores. Quase não viu o Arrascaeta na partida. Nem no primeiro, nem no segundo tempo. De verdade. Nem no primeiro, nem no segundo tempo. Quase não viu o Arrascaeta em campo. Eu não consigo me lembrar nem de um lance assim, que você fez isso e aí você guarda na memória. Não lembro de um lance do Arrascaeta, um lance assim que te chamou a atenção. Nota para Everton Cebolinha. Minha nota para o Everton Cebolinha é 5. No primeiro tempo eu achei até que ele tá bem participativo do jogo, mas isso não significa que participando bem. Só tô dizendo que ele estava muito participativo. Para mim, inclusive, era um dos jogadores mais participativos do Flamengo no primeiro tempo. Chamando o jogo para cima, partindo para cima, tentando finalização, chutou mal pra caramba pro gol. Tentando drible, tentando uma boa troca de passes, que teve alguns momentos no Flamengo no primeiro tempo que o Everton Cebolinha teve 2 lances, eu acho que numa troca de passes rápida do Flamengo, que o Everton Cebolinha estava participando dessa jogada. Mas é isso, 5. Sabe que minha nota, só pra deixar claro, minha nota pro Everton Cebolinha é 5,5. Sabe quem o Everton Cebolinha me lembrou hoje? Michel. Sabe por quê? Porque diferentemente da maioria das vezes que eu critico o Everton Cebolinha por ele não fazer nada, hoje o Everton Cebolinha tentou. Ele tentou. Você pode falar, ele errou muito. Mas ele tentou. Ele duelou. Ok, ele perdeu todos praticamente os duelos, sim. Ele conseguiu uma finalização de fora da área. Foi na arquibancada? Foi na arquibancada. Mas ele tentou. Volta a dizer, pega o mapa de calor do primeiro tempo e você vai perceber que o Flamengo só jogou no setor do Everton Cebolinha. Ele tentou.
Ele errou praticamente 80% do que ele tentou? Sim. Por quê? Porque o Everton Cebolinha, gente, não tá jogando nada. Essa que é a verdade. Porém, ele tentou, e eu já disse isso várias vezes. Quando o jogador ao menos tenta, você ainda... Ok, foi mal e tal, mas se você falar, pelo menos tentou e tal, participar. Quando o jogador não faz nada, pra mim é pior. Porque ele só não faz nada. Tipo assim, ele nem faz nada pra bem, nem nada pra mal. Então ele fica só ali dentro de campo como se fosse um jogador a menos. Então, assim, ao menos ele tentou. Hoje ele me lembrou o Michael. Só que não fez nada de especial. Então, assim, mas ao menos por tentar. Depois do primeiro tempo que o Flamengo fez, tem que falar. Chegar aqui e falar que o Everton Cebolinha ao menos tentou foi algo positivo, pra você ver o nível do primeiro tempo do Flamengo, né? Então, assim, nota 5,5 pro Everton Cebolinha. Bom, vamos lá, nota para o Wallace. Bom, pra mim o Wallace errou muito também, mas é a mesma história do Everton Cebolinha. Ele tentou. Ele tava completamente sozinho entre os 3 zagueiros do Fluminense. E assim, o de Arrascaeta não ajudou. Sabe, o Arrascaeta poderia encostar um pouco no Wallace em alguns momentos. Poderia ter encostado no Wallace, o de Arrascaeta podia ter encostado no Wallace pra formar uma dupla de ataque. Pô, o Arrascaeta não fez nada, cara. O Arrascaeta não ajudou o time do Flamengo hoje. Então, assim, o Wallace saía toda hora dentro da área, voltava, ia pra direita, ia pra esquerda. Tentava, mas é difícil, entendeu? Então, minha nota pro Wallace é 5,5. Bom, a minha nota para o Wallace também é 5,5. Concordo com a Mariana, o Wallace tentou sair da área, porque assim, ele estava muito marcado pelos 3 zagueiros do Flamengo. Então, assim, especialmente no início da partida, ele estava bem isolado. Poucas vezes a bola chegava nele, até porque tinha muita gente marcando ele. Mas assim, você vê claramente que ele estava tentando participar do jogo. Ele ia pro lado direito, ele ia pro lado esquerdo, voltava lá no meio de campo para tentar recuperar a posse da bola. Então, assim, o Wallace tentou. Só que estava muito sozinho. E assim, numa partida que o Flamengo criou tão pouco. Cara, criou tão pouco. E assim, acaba meio que dificultando ainda mais para o centroavante. Porque o centroavante depende muito que o time crie chances. E aí, ele isolado, sendo bem marcado por 3 jogadores, e o Flamengo criando praticamente quase nada, ficou muito difícil pro Wallace, mas minha nota para ele é 5,5. Vamos lá, nota agora para Juninho. Bom, a minha nota pro Juninho é 5,5. Algo muito parecido com o Everton Cebolinha e com o Wallace. Pra mim, o Juninho errou muito. Mas o Juninho entrou correndo, o Juninho entrou tentando, o Juninho deu um bom passe na finalização do Pedro, que o Fábio faz a defesa. Ele tentou, entendeu? Ao perto do que, por exemplo, os jogadores do Flamengo estavam fazendo, ele ao menos tentou. Foi bom o suficiente? Não foi bom o suficiente, gente. A gente obviamente se espera de um atacante do Flamengo que ele realmente demonstre qualidade. Mas ele tentou, se movimentou. Então, minha nota pro Juninho é 5,5. Bom, a minha nota pro Juninho também é 5,5. Ele, por exemplo, ele cresceu muito no decorrer da partida quando o Pedro entrou. Também acho. Porque o que acontece? Ali ficou 2 centroavantes, e aí você vê, tanto que você vê que a chance que eu acho que se torna o escanteio é a troca de passe entre o Pedro e o Juninho. Exatamente. E o Juninho dá ótimo passe para o Pedro, e o Pedro finaliza, e aí sai o escanteio do gol do Flamengo, se eu não estou errado. Mas assim, ele cresceu, porque assim, ele estava acontecendo a mesma coisa, estava muito isolado no ataque. Por quê? Porque o Flamengo estava enfrentando o Fluminense com 3 zagueiros e o Flamengo com 1 centroavante. E aí, quando entrou o Pedro, eles 2 começaram a se movimentar e eles 2 cresceram no decorrer da partida. E aí, o Juninho melhorou na partida. Como a Mariana falou, correndo demais, tentando ajudar na marcação, tentando participar do jogo. Minha nota para o Juninho é 5,5. Vamos lá, agora, minha nota para o Matheus Gonçalves. Minha nota é 5,5. 5,5 não, 5,5. Minha nota para o Matheus Gonçalves é 5,5. Acho que o Matheus Gonçalves ajudou a trazer um pouco de, assim, questão de meio campista, criatividade, um jogador que não vai tentar só levar a bola pro ataque, mas eu achei que o Matheus Gonçalves participou menos do que eu esperava, admito, mas assim, um jogo tão ruim do Flamengo que fica difícil até para você dizer, ele tentou a jogada ali, puxar a bola pro centro, teve um momento que ele tentou puxar a bola, faz boa jogada, tentava puxar a bola pro centro para fazer o cruzamento, aí o Varela estava na frente, entendeu? Tentou ajudou a virar a bola de um lado pro outro, mas assim, não foi muita coisa. Mas minha nota pro Wallace é 5,5. O Wallace eu já não falei. O Wallace não, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves 5,5. Bom, pra mim o Matheus Gonçalves tentou, entendeu? Ele entrou ali, pra mim ele junto com... Ele não tentou. Sim, porque, cara, hoje é muito sobre tentar, não sobre conseguir. Pra mim o Matheus Gonçalves é a mesma história do Juninho. Ele entrou, deu outra movimentação no time do Flamengo. Errou, mas gente, esperar quem não tava errando no jogo de hoje. Todo mundo tava errando, essa que é a verdade. Então assim,
ao menos o Wallacean, você falou tanto Wallacean que eu fiquei com o Wallacean na cabeça. Mas ao menos o Matheus Gonçalves deu uma vida aqui, aquele lado direito, que como você mesmo destacou, não tinha nada com o Luiz Araújo. Mas exatamente. E o Matheus Gonçalves ao menos tentou ao entrar em campo. E por isso que eu falo, que eu digo sobre o negócio do jogador ao menos tentar. O Matheus Gonçalves entrou, o Flamengo deu uma melhorada junto com o Juninho, com a entrada do Pedro também, porque de novo, o Flamengo antes não tinha nada, gente. Nada. Então ao menos deu uma mini melhorada. Então a minha nota pro Matheus Gonçalves é 5,5. Eu quero destacar um ponto aqui. Felipe Luiz, querido, o Flamengo tá com um monte de problema de lesão. Faz favor de utilizar o Matheus Gonçalves, tá? Porque o Matheus Gonçalves, você pode falar que ele pode não jogar tão bem e tal em alguns momentos. Vamos confiar no Matheus Gonçalves, vamos confiar no Wallace. O Flamengo não tem muitas opções ofensivas, então tem que confiar em quem tem à disposição. E quem tem à disposição no momento são os garotos, então vamos confiar nos meninos. Bom, vamos lá, nota para Pedro. Bom, minha nota para o Pedro é 7. Ele mudou a cara do jogo, ele decidiu a partida e provou aí para muita gente que você pode sim cobrar que o Pedro seja muito profissional, que o Pedro se dedique, que acho que é necessário que todo torcedor faça isso. Mas você não pode descartar um jogador da qualidade do Pedro. O Pedro decidiu o Fla-Flu, entendeu? Ele decidiu, ele deu 3 pontos pro time do Flamengo. Porque o Flamengo merecia ganhar os 3 pontos? Não. O Flamengo não mereceu ganhar os 3 pontos. Não desempenhou pra isso. Porém, quando você tem um jogador da qualidade do Pedro, você pode esperar a qualquer momento que ele decida. E foi exatamente isso que o Pedro fez. Então, assim, minha nota pro Pedro é 7. E só pra destacar um ponto aqui. O Pedro foi o jogador do Flamengo que mais finalizou no jogo, tá? 3. A primeira que ele finaliza, a bola bate na zaga do Fluminense, é bloqueada. A finalização que o Juninho passa pra ele dribla o jogador do Fluminense e chuta o Fábio, faz a defesa. E o gol dele. Pois é, minha nota para o Pedro é 7. Fez o gol, o único gol da partida, o gol que decidiu o jogo, deu vitória pro Flamengo. Entrou com muita vontade. Correndo bastante. No lance, eu acho que antes que saia o escanteio, ele participa, ele dá o passe pro Juninho, o Juninho dá ótimo passe pra ele chuta. E assim, não tinha tanto ângulo, chutou com a perna esquerda e o Fábio fez boa defesa. Fez o gol do Flamengo no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Entrou com muita vontade. Quando o Flamengo tinha posse da bola, ele queria participar do jogo, ele queria receber a bola. Quando o Flamengo não tinha a bola, ele tentava pressionar os zagueiros do Fluminense ali na saída de bola. Então, assim, o Pedro entrou com muita vontade. É esse o Pedro que a gente espera. É esse Pedro que a gente sabe que pode fazer diferença a favor do Flamengo e que seja o reinício, né, de uma nova fase do Pedro com a camisa do Flamengo. Exatamente. O Vina e o Everton Araújo ficaram sem nota. O Vina e o Everton Araújo ficaram sem nota porque já entraram muito no final da partida. É isso aí. Aqui, próximo comentário, o Leonardo Pinheiro mandou: se a Copa do Brasil já tinha que ser desprezada antes, agora terá que ser mais ainda. A Flá tem que jogar com sub-20 e renegados. Exatamente. Olha, exatamente. Não tem como ir com um time principal na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, já deixe bem claro isso. Não tem como, gente. O Flamengo ainda nem chegou lá e olha como tá a situação. Concordo plenamente. Se antes já tinha que pensar num time misto para reserva, agora definitivamente o Flamengo vai ter que praticamente botar um time reserva. Exatamente. Porque assim, o time tá cansado e tá vindo aí Libertadores e tem o jogo do Campeonato Brasileiro. O Leonardo Neitzel mandou: o Fluminense estava desfalcado de Ganso, Paulo Henrique Ganso, Germancano e Arias. Ponto que é destacar aí. O não estava desfalcado do Arias, porque o Arias não faz mais parte do Fluminense. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o Germancano, gente, estava à disposição. O Renato Gaúcho aqui não relacionou ele, tá? E o único desfalque real do time do Fluminense era o Paulo Henrique Ganso, porque eu volto a dizer, o Arias foi vendido, não é mais jogador do Fluminense, então não estaria mesmo. O Germancano não foi relacionado, estava à disposição, mas não foi relacionado pelo Renato. E o único desfalque real foi o Paulo Henrique Ganso, que está lesionado. O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem: o Jorginho tá decaindo. A gente tá achando que ele tá bem cansado. Provavelmente deve estar cansado com essa sequência enorme de jogos, né? O Leonardo Pinheiro mandou a mensagem: Arrascaeta nos últimos jogos andou sumido em um monte. Mas é a parte física também. E não é só isso, mas não é só isso. Ó, o Flamengo enfrentou times que muitas vezes jogaram com 3 volantes. O Fluminense jogou com 3 volantes, que eu conto o Lima como volante. O Flamengo enfrentou São Paulo, eu acho que tinha 3 volantes. O Santos é que eu não me lembro. Entendeu? O Santos eu acho que não, mas
Acho que o Fluminense e o São Paulo jogaram com 3 volantes aí, são muitos jogadores no mesmo setor. A mesma coisa que a gente tá falando de centroavante. Acho que essa tá cansando, gente. Exatamente. É isso. É isso? Acho que é isso. Boa noite a todos e até a próxima.